E aí, pessoal, beleza? Bom, mais uma vez com vocês aqui, professor Guga Valente, aqui do Brasil Escola. E hoje eu vou falar de um gênero, vou dar uma sequência, na verdade é uma sequência de gêneros, né? Mas hoje, especialmente, eu vou dar início a essa sequência de gêneros com um dos meus prediletos, que é a crônica. Esse gênero super famoso, super popular, muito comum, a maioria de nós tem contato com esse gênero, às vezes sem ter noção disso, e hoje eu vou falar um pouquinho desse gênero com vocês. Bom, a palavra crônica, aqui como você está vendo na tela, né, com H e tal, é na verdade uma referência a quando esse texto surgiu. Então essa palavra crônica tem o mesmo radical que a gente usa, por exemplo, para falar cronômetro, né? Ou seja, tem a ver com tempo. Então o registro, a crônica na verdade, essa crônica antiga, ela significava isso, o registro dos acontecimentos dentro de um dado tempo. Né? Como se fosse um texto que reportasse esses acontecimentos. Então, provavelmente você já ouviu falar aí de algumas crônicas que na verdade não se parecem com as crônicas que você conhece. Por exemplo, a gente tem um romance famoso chamado As Crônicas de Nárnia. Né? Quando você compara isso à crônica do jornal, você vê que não tem nada a ver. Porque as crônicas de Nárnia são um romance, na verdade. É outro gênero textual, né? É outro texto, é outra pegada. Então por que chama crônica? É exatamente por conta de que esse gênero antigamente era um registro dos fatos como eles tinham acontecido dentro de uma sequência temporal. Tudo bem? Então, por exemplo, a gente vai pensar na crônica antiga e eu poderia citar para você como exemplo a famosa carta de Pero Vaz de Caminha, né? Também conhecido como nossa certidão de nascimento, a certidão de nascimento do Brasil, né? Em que o Pero Vaz de Caminha, enviado pelo rei Dom Manuel em Portugal, ele escreve, né, ele conta como é que foi quando ele chegou aqui no Brasil, né, que não era Brasil ainda, aquele momento, ele chegou junto com os portugueses, teve contato com os indígenas e toda aquela coisa, né, então ele vai registrar, vai descrever como é que era aquilo ali. Então ele estava narrando o que ele estava vendo, narrando e descrevendo. Assim foi durante muitos anos, a crônica teve essa mesma pegada de ser narrativa e descritiva. Ela passa a ter essa característica que a gente vê hoje nas crônicas cotidianas a partir do século XIX, beleza? Aqui no Brasil, mais especificamente, no século XIX, a gente vai ver escritores como Machado de Assis, escritores como José de Alencar, famosos romancistas brasileiros. Nós vamos ver esses caras dando início à produção dessa nova crônica no Brasil. Bom, a gente tem que pensar em um contexto histórico, né? Século XIX, a gente já tem o desenvolvimento da imprensa, nós já temos jornais, né? Isso já está bastante popularizado, então a gente não tem mais grandes feitos históricos para ser contados, para ser registrados ali, porque na época não havia livros ou imprensa. Né? Não tem mais grandes descobertas no mundo a se fazer. Então aquele gênero vai deixando de ter importância e aí esse novo gênero crônica surge. Né? Então a crônica ela passa a ser um texto curto sobre relatos de situações do cotidiano, não mais de feitos históricos grandiosos, mas agora de coisas pequenas do cotidiano, de coisas assim do dia a dia, de temas ali que estão na boca do povo, vamos dizer assim. Né? A respeito disso, o Machado de Assis, né, um grande escritor já com uma presciência incrível sobre o que seria esse gênero, escreve uma crônica sobre a crônica, sobre como é uma crônica, de que jeito é essa crônica. E eu vou mostrar para vocês um trechinho dessa crônica, né? Vou mostrar para vocês a introdução dela, para vocês terem uma noção de como é que o Machado pensou isso aí. Acompanha comigo. Bom, a crônica chama-se O Nascimento da Crônica. Olha só, né? O cara naquela época, no século XIX, já estava tendo essa noção. E aí a crônica dele começa da seguinte maneira. Há um meio certo de começar a crônica por uma trivialidade. É dizer, que calor, que desenfreado calor. Disse isto, agitando as pontas do lenço, bufando como um touro, ou simplesmente sacudindo a sobrecasaca. Resvala-se do calor aos fenômenos atmosféricos, fazem-se algumas conjecturas acerca do Sol e da Lua, outras sobre a febre amarela, manda-se um suspiro a Petrópolis e la glace est rompue. Está começada a crônica.
Então percebe como o Machado começa a crônica dele falando de uma coisa extremamente trivial, comentando exatamente isso. Nossa, que calor. Sabe aquela conversa de elevador? Nossa, como tá quente, né? Acho que é sem graça ali no elevador. Aquilo ali é motivação para escrever uma crônica, né? Quando você tá no ônibus ali, naquele calor, aquele tanto de gente, acontece uma coisa, né? Alguém tá ouvindo música sem fone de ouvido, é o famoso DJ de ônibus, né? Aquela música autona lá, todo mundo incomodado, aquilo é motivo para escrever uma crônica. Né? Uma pessoa sentada num bar sozinha, bebendo uma cerveja, olhando para o mundo, é motivo para escrever uma crônica. Uma pessoa andando pela rua e percebendo, né, as coisas ao redor, percebendo o mendigo, percebendo as vitrines, percebendo as pessoas indo e vindo, né? Pessoas com trajes de trabalho, outras com trajes casuais, turistas, etc. Tudo isso se misturando, né, é motivo para escrever uma crônica. Pensar uma história sobre uma coisa que poderia ter acontecido no cotidiano é motivo para escrever uma crônica. Ou seja, o gênero permite que nós façamos de um tudo, desde que nós tenhamos em mente que o cotidiano é o principal mote, o principal ponto de partida da produção da crônica. E aí a gente vai ter vários tipos de crônica, eu vou selecionar alguns desses tipos para falar com você em outras aulas, né? Mas basicamente a gente tem crônica que conta histórias, algumas são histórias reais, né? Que os autores contam histórias de si mesmos. Outras vezes eles estão, na verdade, fazendo um debate, discutindo um tema político ou um tema social, e aí não tem história nenhuma, é um texto argumentativo. A gente vai ter algumas crônicas que são muito engraçadas, né? Então a gente vai ter crônicas que são basicamente para fazer a gente rir. Outras crônicas já visam fazer com que a gente reflita sobre aquela questão mais profundamente, né? O autor está num momento ali de introspecção, pensando alguma coisa do dia a dia e tentando se aprofundar. Então, as motivações para se escrever uma crônica são as mais diversas e as maneiras de se fazer isso também. Então, eu costumo dizer, aí é Guga Valente falando isso mesmo, eu costumo dizer que depois da poesia, a crônica é o gênero mais livre que existe. Não tem uma única forma de se escrever uma crônica. Né? Eu posso escrever uma crônica que se assemelha tanto a um artigo de opinião, quanto posso fazer uma crônica que se assemelha a um conto, por exemplo. Então faz o seguinte, vem comigo para as próximas aulas de crônica, que eu vou dar uma geral, a gente vai falar porque são muitos tipos de crônica, eu não vou falar de todos eles, mas eu vou tentar agrupá-los para poder falar um pouquinho de como é que essas crônicas se manifestam no nosso cotidiano, beleza? Procure crônicas, todos os dias os jornais publicam crônicas, há vários autores que publicam esses textos, fazem reuniões de crônicas que foram publicadas há muito tempo em jornais e revistas e lançam livros. Nós temos excelentes cronistas no Brasil, excelentes. E eu vou fazer isso em cada aula, eu vou sempre sugerir para você alguns cronistas para que você possa se tornar mais íntimo desse gênero. E não só para sua produção textual, mas também para você começar a apreciar a escrita, né, e a leitura desses textos, porque eles realmente são textos que refletem muito na nossa vida, tiram um sorriso da gente no momento que às vezes a gente não estava nem esperando, né? São textos que fazem a gente voltar a pensar sobre uma coisa que a gente deixou de pensar. Então é muito bacana, vale muito a pena a gente ter contato com o gênero crônica. Tudo bem? Bom, eu vou ficando por aqui, né? Gostaria que você se inscrevesse no nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, não deixe de se inscrever no nosso canal. Siga a gente nas redes sociais, os links estão todos aqui embaixo, tá? Aproveita para ver as nossas outras aulas também e manda recadinho pra gente, comenta aí, diz o que você achou, manda sugestões, a gente tá aberto a sugestões também, tá bom? Vejo você na próxima aula. Valeu, obrigado.